Cenas encantadas do Rio. Ontem foi o primeiro dia de lua cheia, né? E na lua cheia que está vindo o meu ciclo, o que já é muito sagrado, né? Mas todos os dias eu vi algum boto aqui pular, mas hoje veio uma grande quantidade aqui, né? E nada na vida é por acaso, né? Quando a gente está atento para expandir o nosso conhecimento, aprender sobretudo, soltar os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, a gente vai abrindo espaço para poder receber novas informações. E quanto mais a gente abre nesse caminho do autoconhecimento, é interessante que a gente vai conseguindo ver como as informações elas se cruzam e tudo o tempo todo está mandando recados para a gente e mensagens. Quando a gente não se abre, por exemplo, não, eu sou evangélico e eu não vou ficar falando sobre essas coisas aí não, né? Não vou ficar falando. E às vezes aquele boto que passou ali, ele está me deixando um recado que tem a ver tudo com o que eu estou passando agora e não tem a ver com a minha fé ou a minha religião. Entende? Eu chamo isso de campo de informação, aonde tudo está se comunicando e relacionando. Nada que os nossos olhos, né, são levados a olhar é por acaso. Agora, muitas vezes os nossos olhos estão nos levando a olhar algo e o que a gente faz? Não quero ver. Isso não pode. Isso é uma coisa quase que infantil da nossa alma, né? Não, eu não posso, mas quando eu tenho maturidade, quando eu reconheço qual é a firmeza da minha fé, no que eu acredito, né? Por exemplo, aonde eu direciono a minha fé, tanto faz a minha firmeza interna, pode vir todas as informações. Eu vou poder escutar a beleza de cada ser, a beleza de cada história, porque aquilo não está me ofendendo. Eu sei quem eu sou. Isso é maturidade, né? Emocional, maturidade espiritual. E ela é importante, portanto, para que a gente se abra para novos conhecimentos. Por isso, nessa nova era, é muito importante a gente aproveitar, nessa era de aquário, né? A gente seguir aproveitando também os recursos que a gente tem de internet e se abrindo para novas informações. Isso não diz respeito a eu vou acreditar piamente nisso que está sendo dito aqui? Não, é muita informação que está rolando lá. Mas sabe que às vezes tem uma, inclusive, muito simples de alguém que não fez, estudou em Harvard e tanani, tananã, mas colocou o seu ponto de vista lá, o seu pensamento, o seu ponto de vista limitado. Sim, todo ponto de vista é limitado. Eu vejo a partir do meu ângulo e do meu ponto de vista que tem a ver com a história que eu vivi na minha vida. O outro vê a partir da história que ele vê. Cada um vê Jesus de uma forma, cada um vê Maria de uma forma, cada um vê de uma forma. Ok. Porém, essa pessoa colocou ali a partir do ponto de vista dela que é limitado, sim. Mas se eu junto com o meu limitado, que eu pego e estudo e escuto o limitado do outro, e escuto o limitado do outro, do outro, do outro, a gente vai juntando e vai conseguindo montar esse grande quebra-cabeça, né? Esse grande amor e a gente vai se sentindo novamente integrado à vida. É sobre isso, né? Expandir a consciência, baixar os nossos julgamentos, né? É para exatamente sair dessa separatividade. Quando a gente sai da separatividade, a gente vai unindo inclusive as pecinhas de nós mesmos, né? Bom, e aqui nessa filosofia a gente volta para o boto, né? Mas deixa eu falar um pouco sobre o que eu senti vendo o boto hoje, né? O boto, para mim, para além das histórias que contam dos botos, porque eu acho que sim, tem uma modificação de pontos de vistas, inclusive há algumas coisas que têm a ver com uma história antiga, né, onde o machismo imperava, onde era muito comum, né, homens mais velhos pegarem as suas filhas, sobrinhas, estupros, e isso gerava filhos, né? E aí eu precisava falar de onde que vem esse filho? Do boto, né? Mas para além dessa história, tá? Que tudo bem também é uma história que também precisa ser vista e não ser aceitada como, vamos acreditar que é do nada. Você vê como isso também dá uma limitação de conhecimento? Se a pessoa fica ali fechada dentro da sua vila e fala, não, é do boto mesmo, ela nunca vai sacar que alguém inventou isso a partir do ponto de vista dela,
para que isso fosse uma realidade, para que ela continuasse fazendo uma atrocidade. A partir do momento que eu questiono isso e eu falo, não, opa, deixa eu ver se isso é desse boto mesmo, né? Não, e eu abro a minha boca, eu vi o fulano pegar a fulana e isso daqui não é do boto não. Aí a gente começa a sair. Então, mais uma vez, só para reforçar a importância da gente expandir a nossa visão, porque às vezes dentro do nosso próprio lar e do nosso próprio ambiente a gente está se enganando. E quando a gente se engana e a gente limita a nossa visão, a gente comete uma atrocidade, a gente comete uma violência com a nossa própria essência, sacou? Então, para além dessa história, vamos falar do boto. Aí chegou no boto, o boto que eu sinto. Ele fala sobre esses nossos sonhos. Sabe quando a gente volta a sonhar? Quando a gente volta a ter aquele desejo. Então vamos usar essa historinha que alguém um dia contou, né? Ah, é do boto que seduz e que deseja, né? E que vai. Então tá bom, vou utilizar esse desejo para a gente lembrar dos momentos de paixão, né? E sem separatividade, porque realmente a paixão ela pode ser passageira se você liga essa paixão a algo ou a alguém. Mas quando você simplesmente pega com autoconsciência, com presença naquele momento, como o meu corpo está se sentindo no momento da paixão. Isso eu levo, porque isso é o que eu senti, não é sobre aquela pessoa. Se eu me apego a que isso que eu senti no momento da paixão está ligado àquela pessoa, realmente, aí tem o que vão dizer, o que, mas paixão não é amor. De fato, paixão é paixão, amor é tudo. Amor está em tudo, inclusive nesse momento. Porém, o apego, né? Ele já não é, porque o amor ele é movimento, né? Ele é água, ele é movimento, a gente precisa estar entregue. Então, vamos lá. O que eu sinto no momento que eu estou apaixonada é como se eu só visse beleza. É como se por um momento o meu ser ele para de ver qualquer coisa que eu poderia julgar ruim. Eu vou olhar e vou falar, uau, quanta coisa linda naquela pessoa. Olha que rico isso. Isso é riquíssimo na paixão. Então é um momento onde o meu corpo ele está entregue, sem resistências, né? Para ver a beleza. Ok, agora do momento que eu ligo que isso só tem a ver com aquela pessoa e que aquela pessoa só tem aquela beleza, aí já é outra história, já é ilusão. Porque todos nós estamos nessa terra aprendendo. Mas aquela beleza sim existe. É importante, inclusive, lembrar quando a gente se apega, né, que isso liga a um ser, então a gente não liga que aquilo é a minha capacidade de sentir e ver aquela beleza do outro, não é sobre o outro, é sobre mim, a minha capacidade de ver a beleza no outro. Eu esqueci que é a minha capacidade de ver a beleza no outro que está fazendo eu sentir isso, e eu acho que é só do outro, então eu fico com medo de perder o outro. E aí eu seguro o outro, e aí eu amarro o outro, e aí eu falo, não, tu é meu. E aí já pego o ego. Aí você amarra. Quem é que gosta de viver amarrado? Me diga, quem é que gosta de viver amarrado? Aí você amarra. Aí chega uma hora que ninguém tá gostando de ficar amarrado, começa a dar treta. Porque no fundo tá falando, deixa eu ser quem eu sou. Eu quero me mostrar na minha liberdade para você. Isso é o amor, isso é entrega. Eu quero que você me veja como eu sou. Eu quero poder estar em movimento. Aí me vem, olha o boto, olha o boto. Eu quero estar em movimento. Mas isso não significa que não te ame. Esteja em movimento também. Vamos lá nadar junto, né? Agora, isso é o pedido da alma. Aí a gente não escuta, então a gente amarra, dá a treta e aquilo destrói. Se a gente não observa a tempo de dar liberdade para o outro, fica preso nesse eu, meu, seu, ego, né? Que começa com E e com U. Aí dá aquela merda. Deu aquela merda, a gente está muito afastado da nossa essência, do nosso movimento, né? De quem somos.
A nossa alma vai gritar lá dentro, minha filha, e vai falar: tu saia dessa, tu tá amarrado? Então pode vir raiva, para a gente conseguir sair. Porque por muito tempo a gente ainda fica ali alimentando, eu vou ficar aqui sofrendo. A nossa alma, meu filho, vai fazer a gente fazer o movimento e soltar. Eu vou sair daqui. Às vezes, se a gente está muito anestesiado e justificando por que a gente tem que ficar naquela história que a gente está sofrendo, aí o que começa a vir? Raiva. Porque a raiva é fogo, está no fígado, é movimento. Aí o fogo movimenta a gente. Dá raiva de quem? Do serzinho. Que um tempo atrás a gente não tinha raiva, a gente estava apaixonado. Mas é sobre o outro? Não. Olha, lembra de toda a história que a gente seguiu até aqui. Não é sobre a beleza. Tudo que você vê no outro está dizendo respeito de como está o seu estado interno, né? Então tá bom, não é sobre o outro. Então nesse momento, vamos lembrar que é importante a gente lembrar, aí a gente usa o momento da paixão, que naquele momento a gente viu a beleza daquele ser. Aquela beleza se mantém, tá? Então a gente sai do que for, a gente quer fazer essa passagem de relação, ok, saia com amor, né? Ah, mas é difícil, porque às vezes sim, a gente se permitiu ser amarrado. A gente se permitiu, né? A partir da nossa ignorância, da nossa falta de questionamento. É assim, né? A gente permite, por mais que pode falar, mas não é essa permissão, né, para romantizar aqui abusos, não é sobre isso, né? Mas é para trazer uma consciência de que a gente pode se recordar do nosso poder e que a gente tem escolha para tudo. E reconhecendo disso, a gente tem o poder também de expandir a nossa mente e buscar mais informações. E assim a gente evita que novas coisas assim aconteçam. Da mesma forma como eu estou fazendo com vocês, quando a gente compartilha essa ideia com outras pessoas, para que expanda a consciência, a gente também ajuda essas mulheres e essas pessoas, a mulheres, homens, crianças, né? Que não são só mulheres, não. Muitos meninos sofrem abusos, mas essas pessoas a saírem das suas próprias bolhas de únicas crenças para poder expandir a mente, é compartilhando, né? Voltando lá na relação, a gente então, se a gente permitiu aquilo, a gente reconhece, né, que a gente tem força para perdoar. Isso é muito bonito, quando a gente reconhece que a gente tem escolha, a gente encontra aquele amor, né, e aquela força para perdoar. E aí a gente lembra de quando a gente viu a beleza daquela pessoa, viu também quando aquilo se transformou em outra coisa e ainda assim a gente segue em paz. Sim, não é para a gente ficar onde tem desequilíbrio. Onde está desequilibrado, ainda está desequilibrado, a não ser que todos juntos decidam expandir a consciência e começar a mudar a percepção, ok? Então a paixão em si, ela mostra essa beleza e é importante a gente se lembrar. Se nas nossas relações, mesmo quando a gente decide com consciência se transformar juntos, né, juntos, a gente vai em muitos momentos se lembrando daquele momento da paixão. Ah, caraca, a gente percebeu que a gente estava amarrado aqui, não tá legal. Eu estou sofrendo, você também está sofrendo. Diálogo, conversa. Olha como é importante a conversa. Você está sofrendo, eu tô, sabe? Eu estou sentindo que às vezes eu quero cagar e tenho vergonha de cagar. Eu tenho vergonha de como você vai ver meu cocô. Poxa vida, mas você caga todo dia. Aí você precisa falar. Nossa, sabe, eu estou sentindo vergonha de você. Eu não sei por quê, para abrir o diálogo e a outra pessoa falar: ah, não, mas isso aí não tem nada a ver. Pronto, já te devolve tua liberdade, porque nada pode te prender. Sacou? Diálogo. E aí vocês, então, começam esse diálogo, se abrem para esse diálogo. E aí, nesse momento, enquanto vocês estão estabelecendo isso, mesmo assim, ainda tem momentos que tem raiva. Porque tem coisa que você ainda não consegue lá falar do cocô. Você fala, ah, não, vou falar de tudo, mas a Amanda é muito louca, tá falando aqui para eu falar do cocô. Bom, essa é sua trava maior, aí é uma coisa tua, né? É realmente você que vai ter que resolver. Mas quanto mais tempo você segura isso, mais pesado vai ficando. Mais um nozinho você dá na tua corda, entende? Aquele nozinho vai ficando cada vez mais ceguinho. Então, ok, ainda tem isso, não consegue.
aí ainda vai gerar essas coisinhas na relação. Tem coisa que ainda precisa ser vista, tem coisa que ainda precisa ser falado. Então eu não vou me perder dentro da relação falando, nossa, é o outro, eu estou me sentindo amarrado. Não, tem coisas aqui na relação que ainda estão escondidas. Eu vou chamar o outro e vou conversar. Olha, eu estou sentindo um desconforto aqui que parece que nem sempre eu consigo ser eu e eu preciso te contar uma coisa. Ou, eu estou sentindo que às vezes eu te sinto meio desconfortável, né? Vai passar uma rabetinha aqui. Então vamos respirar nesse momento, aproveitar. Uma respiração profunda. Enquanto a gente dá o tempo da sabedoria. Respeitando o tempo de cada coisa e integrando, inclusive o bar, né? Então a gente vai e chama alguém, chama essa pessoa para conversar e fala, eu estou te sentindo que às vezes você está meio triste, você está fugindo um pouco, tem algum desconforto, tem algo que você está sentindo que a sua liberdade está sendo ferida? Você quer me falar um pouco sobre esse momento, né? E aí vocês dialogam sobre isso. E se ainda está difícil, você vai e convida a pessoa a viver aquele momento da paixão, né? Vai colocar aquela música que vocês gostavam de ouvir, vai lembrar daquele momento de envolvimento, como é que foi, né? Mas isso não é para anular aquilo que vocês estão sentindo. É só porque toda morte tem um renascimento. E se naquele momento foi conversado sobre algo que era preciso deixar ir, agora vamos nutrir um renascimento, né? Com amor, com carinho, sacou? E aí a gente usa desse lembrete, né? Mas não, entende? Olha, cegamente, se eu acredito que isso é a forma, que é o que muito acontece, vira aquele conquistador barato, né? Vocês ficam querendo reviver a paixão, ai, tretamos, então vamos lá, andar no rio, vamos lá, escutar aquela música e esquece, no outro dia de manhã acorda com a mesma amargura. Não é fingir que não está sentindo, é conversar sobre o que está sentindo e depois de conversado a gente revive aquilo. Porque senão você só está fingindo que você não está vendo a dor. Bom, e aí todo esse assunto aqui a gente volta para o Boto. E o Boto, ele fala sobre essa malemolência, essa sedução, trouxe várias dicas do Boto aqui, né? Opa, vamos movimentar, mergulhar junto, esse mar é grande, eita Rio Grande! É lá que o Boto mora no rio, o Boto mora no mar. O Boto mora no rio, o Boto mora no mar, porque água é amor e porque amor é movimento. É liberdade, é estar entregue. Agora, quem falou que a liberdade é só estar só? Não, o Boto nada junto nessa grande imensidão. Quando todos estão, cada um na tua liberdade. E a gente encontra a nossa liberdade quando a gente reconhece qual é o nosso profundo desejo. O que é que eu gosto? Qual é a minha estrutura? Eu não posso deixar isso ser abalado. Eu preciso reconhecer, inclusive, me autoconhecer para eu poder nutrir a minha relação e conseguir falar para o outro com firmeza, olha, eu estou com vergonha de cagar, eu cago todo dia, entende? Se eu não estou segura de mim, eu vou falar, não, estou dando um exemplo bem esdrúxulo mesmo, porque eu sei que é onde mais pega para todo mundo, tá ligado? Um negócio que, puta merda, né? Olha, falei até um palavrão. Mas olha, porque o negócio aqui precisa ser mesmo, ó, quando é um negócio muito bloqueado, precisa de um raio para tirar o negócio. Essa enganação de, ai meu Deus, seja o que for. Eu preciso estar segura dos meus desejos. E aí nesse momento o Boto aparece. Aí o Boto te lembra da inocência desse desejo, da beleza de voltar a sonhar, sabe? Porque às vezes a gente vai se embrutecendo e a gente vai deixando de sonhar. A gente simplesmente decide que não, a vida é perigosa e eu preciso só manter aqui o dia e esquece que esse sonho também nos impulsiona para frente. Também nos permite ver beleza, ver além. O apego a esse sonho é a caca toda. É igual o apego a um ser que eu me apaixono.
A história do boto ligado a seduzir pessoas não é só sobre pessoas, você entende? Na humanidade, as histórias não falam sobre só o ser humano e a sua relação entre uma pessoa ou outra. É muito além disso. Olha só, é sobre esse sentir, né? E assim, o boto nos convida a voltar a sonhar, a voltar a navegar nesse grande rio e começar a acreditar nas infinitas possibilidades. Se as coisas estão duras, tem muita incoerência, muito conflito, se entrega e confia na magia das águas e do amor, que elas sempre vão te levar para o melhor quando você está entregue e leve, sem se esconder. Ihu! Onde é que o boto mora? Mora no rio, mora no mar. Onde é que o boto mora? Mora no rio, mora no mar.